Continuamos nossa história com Elma e Luz, onde o prota diz que eles não chegaram a um acordo sobre como dividir o dinheiro. Então, para vender corretamente os itens dele, decidiram visitar a Biblioteca Mágica Quebrada, que é a loja daquela velha. Ao entrar a velha bruxa diz surpresa: então você voltou, e que trouxe uma garota fofa com ele. Com isso a velha pergunta à Luz se ela faz parte do grupo do Elma. Então Elma pergunta se ela ainda tem aquilo que ele procura. A velha diz para ele não fica desconfiado, além da presa da loucura fumegante continua com ela, e que afinal eles também trabalham na base da confiança, e Luz pensar se essa loja tem algo que Elma queira. Com isso a velha diz que Luz é uma boa garota, e que o prota talvez esteja planejando fazer Luz aprender aquela árvore de habilidades. Elma fala para ela não ser idiota, e diz que ele não tem essa má vontade, e diz que voltou para a loja porque é para ele. Com isso a velha diz que não importa para quem quer que seja, o simples fato dele querer uma habilidade como essa faz o prota um sujeito muito estranho. Com isso Luz só tava ouvindo sem entender nada. Então Elma fala que realmente ele quer que ela avalie alguns itens para ele desta vez. Então a velha diz que para a LGOM tão inteligente quanto ele não esperava que ele vendesse seus itens para ela. Em primeiro lugar, então o prota começa a tirar suas espadas da sua sacolinha, e começa a colocar as espadas na bancada, que acaba impressionando a velha, que diz que isso é surpreendente ao ver duas espadas de rana dourada, e que se ela soubesse que o prota tinha isso, ela teria dado a ele uma recepção mais calorosa, e diz que parece que ela perdeu a sua chance com isso. Elma diz que ele não quer pechinchar nada. O prota diz que está vendendo por 30 milhões. É que, se ela for pechincha, ele irá à procura por outra loja. Com isso a velha começa a dizer que se ele exigir 30 milhões de uma loja legítima, é uma venda difícil, e que ele deve evitar riscos desnecessários, é vender esses itens por um preço menor, e dá um preço de 25 milhões para comprar. O prota fica nervoso com essa proposta, ao ver que ela deu um preço baixo mesmo que ele tenha dito que ele não queria pechincha. Com isso Luz chama Elma, e diz para ele que a velha comerciante tem um bom ponto, já que 25 milhões é um bom preço. O prota só diz para ela não se deixa leva, pois se você mostra alguma fraqueza ela vai se aproveitar de você. Com isso dito o prota começa a pensar que 30 milhões é realmente um grande pedido, e outras lojas não poderiam comprar por tanto. Mas se eles estão pesando nos riscos, vender nesta loja é uma das nossas opções, e que se eles forem no ritmo dela, eles acabaram vendendo por menos que o esperado. Então o prota diz que ele também tem algumas pedras mágicas que ele quer converter, e que vai segurar essas espadas até que aparecer uma boa oportunidade. Com isso a velha diz que uma pena, já que ele não pode ser extorquido. No entanto, ela pergunta se não tem outra coisa que ele deseja, certo? O prota fica confuso, então o prota tira seu livro de habilidade do seu inventário, e diz que ele tem uma árvore de habilidade do Senhor dos Sonhos. Com isso a velha pergunta ao prota se ele quer usá-lo, e que isso é um pouco preocupante. No entanto, se ele estiver disposto a fazer um bom preço nele, ela considerará tirá-lo das suas mãos, e diz que está espantada ao ver que eles têm em mãos uma árvore de habilidade em tão pouco tempo, e que eles em um futuro próximo, eles podem ser aclamados com o próximo grupo. Com isso, prota e Luz fica um pouco confuso, e que ao entender diz ao prota, se ele estiver vendendo, ela terá um prazer de ajuda a ele com isso. E o prota diz que parece que ela é interessada, e se pergunta quanto pode aumentar o preço, e que o valor do mercado é de 20 milhões de ouro. Mas ele logo diz que ter o livro com ele deixa em uma posição perigosa. A velha diz que se ele der o livro para a guilda, ela tem certeza que eles irão provavelmente dar a ele cerca de 7 milhões, e já que ele é uma pessoa habilidosa o suficiente, ela diz estar disposta a adicionar um pouco mais, como um sinal de fé. Então a velha diz que irá comprar o livro por 14 milhões de ouro. Então o prota diz que eles provavelmente colocaram nas prateleiras da loja novamente, por preços exorbitantes de qualquer maneira. Então, ele com isso, diz que ele pode encontrar muitas pessoas que querem um livro de habilidades mágicas intermediária. E se a velha quer realmente mostrar boa fé, ela deve pagar 22 milhões de ouro pelo
livro. Após ouvir a oferta do prota, ela começa a gritar dizendo que ele é um pirralho irritante, é que lhe deve para de ser ganancioso, já que ele não vai usar o livro. O prota grita de volta dizendo que essa é a fala dele, e que ela está planejando deixar seus clientes falidos, e pergunta se ela não pode quebrar um galho para eles. Ao observa os dois discutindo, Luz pergunta à velha quanto custa o presa fumegante que o prota tanto quer. A velha então pede licença à Luz, diz que ela está atrapalhando a parte mais emocionante do negócio, e o item que o prota quer vai custar para ele cerca de 55 milhões de ouro. Então o prota diz que esse se tornou o preço depois que ela aumentou 30 milhões. Então Luz diz que 55 milhões de ouro é muito mais do que ela pensava. Então ele começa a pensar. Depois disso ela começou a gritar sugerindo que eles troquem o livro de habilidades, todos esses itens, pela presa fumegante da loucura. Então a velha diz que esse tipo de negócio não vai funcionar, e pedir para a Luz não começa a falar qualquer coisa que vier em sua mente. Então a velha para pensar, e diz que, agora que penso nisso, deixar este livro de habilidades sem muitos compradores em potencial em troca de itens fáceis de lidar, pode não ser um negócio tão ruim. O prota também pensando diz que com o dinheiro dos drops dos monstros, os cristais mágicos, podemos obter a presa da loucura fumegante, e o que Luz sugeriu certamente tem seus méritos. A velha então chama Luz, e diz que ela precisa para de se intrometer durante as negociações comerciais, mas diz que está disposta a apostar tanto no futuro do grupo de heróis. Com isso lá diz que aceita o acordo. Luz feliz pergunta se ela está falando sério. O prota pede para esperar, já que isso significa que ele não pode dar à Luz sua parte das recompensas. Luz diz que está bem com isso, e pede para ele pensa nisso como um presente de agradecimento dela. O prota diz que não pode pedir isso para ela, e que são porque eles saíram bem dessa vez, não quer dizer que eles irão sair bem novamente da próxima vez. Luz e se o grupo deles acabar se desfazendo depois disso? Luz desconfia do prota, e diz que parece que ele estava tentando evitar de futuros problemas. E pergunta a Elme se ele está pensando em abandonar ela, a deixar para trás. O prota nega, e quando ele ia dizer algo a mais, ela o interromper dizendo não ter nenhum problema, e chama a dona Tonwinsa, que o nome da velha dizendo que irão fazer a troca imediatamente antes que o prota mude de ideia. A velha diz que isso foi bem convincente, e diz para ela segura a Elma com força para não fugir. Com isso o prota pergunta por que Luz e a velha estão se dando bem, agora estamos na prisão, ou como preferir estamos no cilindro. Bom, com isso vimos a irmã do prota indo em direção dos prisioneiros. Ela já pega sua katana indo em direção a um carinha lá, levantou a katana, começou a passar a peneira levando a morte dele dos outros prisioneiros. Enquanto isso a irmã do prota continua atacando cara, até que um mordomo aparece dizendo para a senhorita Maris que é o suficiente, e que a difusão de vida dele já acabou. Com o sangue escorrendo, Mari para de atacar respira, e começa a dizer que, mesmo que Elma tenha sido exilado, ela sempre soube que ele não era do tipo que simplesmente aceitava tudo calado, e fala que ela precisava dar um tempo para ele, e um empurrãozinho, não é mesmo, meu querido Elma, rapaz que mó cara de psicopata. Então na mansão dos Edivan, dentro de uma sala vimos o pai do Elma, chefe da família Edivan, perguntando ao mordomo se é verdade que Elma está fazendo o que bem entende na cidade de Rondalp. O mordomo fala se eles não podem verificar, mas a veracidade dessa informação, um indivíduo muito parecido com Elma, foi visto produzindo resultados extraordinários na cidade Rondalp. O chefe da família diz que é óbvio que Elma está usando o nome da família como uma alavanca para as da guilda, e que não pensava que Elma mancharia ainda mais o nome da família Edivan. Com isso o chefe da família fala que é melhor ele não pensa mais neles como sua família. Bom, eu acho que ele já está fazendo isso. O mordomo fala que o Lord Elma é um homem virtuoso, sensato, com a cabeça baixa. Diz que ele não acha que Elma se rebaixaria a um comportamento tão grosseiro, e pedir para o chefe da família deixa que ele confirma a notícia. O chefe da família, ao entender o que o mordomo disse, e o deixar fazer o que quer, e fala para o mordomo que se Elma realmente usou o nome da família, para o mordomo dizer para a guilda para expulsar ele.
proibi-lo de qualquer tentativa dele de volta a ser um aventureiro, e pede pro mordomo dizer para o prota, que se ele fizer esse tipo de merda de novo, ele irá pagar com a vida. Então alguém começa a bater na porta, e quem abre é Maria pedindo ao mestre da casa perdão pela intrusão. O chefe pede para ela entra, e fala para ela deixa de formalidade, e como ela é a sua sucessora é próxima chefe da família, pede para ela o chama de pai. Ela fica quieta sem responder, então ela muda de assunto, e dizer sobre a conversa que ele acabou de ter. Ela diz que senti que ele está sendo muito mole, e que Thomas, que é nome do mordomo gente boa, ela diz que ele adora o prota demais, e apenas expulsa-lo da guilda é muito pouco. Ela fala que eles devem limitar ainda mais as opções do prota, e que se ele acaba se tornando algo como um bandido devido à sua loucura, assim vai acaba manchando ainda mais o nome da família. O chefe após escuta as palavras de Mari, ele diz que ela tem um bom ponto, mas pergunta o que ela quer dizer exatamente com isso. Então Mari diz que ela é o chefe da família, irão observar o prota diretamente, assim eles irão poder tirar suas próprias conclusões. Com isso, estamos de volta na cidade Rondalp, onde Prota e Luz estão caminhando. E o prota diz que ele acabou comprando o livro Presa da Loucura Fumegante. Então Luz diz que tinha dito que está tudo bem. Fala para ele pensa nisso como um presente, já que ele comprou para ela o Iron Piercer de qualquer maneira. Então ela percebe e diz que o rosto do prota está dizendo muita coisa. Então o prota diz que ele só comprou Iron Pierce porque precisava para as ranas douradas, e que sabia que o investimento se pagaria mais cedo ou mais tarde. Então Luz pergunta se ele quer dizer que a árvore de habilidades não vai se pagar. O prota desesperado desgarante a Luz que isso vai pagar. Então o livro de habilidade, Presa da Loucura Fumegante, e seu valor de mercado, 30 milhões de ouro. E o usuário desta árvore de habilidades não será abordado, mesmo o ceifador não se aproximar daquele cuja fúria continua arrastando seu corpo quebrado para frente, continua movendo sua retaguarda, sem saber o fim. Então o prota vira para Luz pergunta se ele pode usar o livro agora. Luz só pede para ele fazer, mas ela pergunta se o livro é realmente forte, e que a descrição do item está deixando preocupada. Parece que ele tem uma desvantagem estranha. O prota diz que é completamente forte, com pontos de habilidade suficientes, mudará todo o campo de jogo. Então o prota diz que com a árvore de habilidades Presa da Loucura Fumegantel, ele pode obter habilidades que permitem que a pessoa lute colocando sua vida em risco, mas ao combiná-lo com as habilidades de um cavaleiro pesado, ele pode atingir uma quantidade absurda da pelar, e que sem mais delongas o prota começa a usar o livro de habilidades. Ele abre seus status, diz que irá tirar a defesa. Com isso o livro começa a brilhar, então vimos a habilidade Presa da Loucura Fumegante no lugar onde está a defesa. Então o prota se vira para a Luz, mostrando os status para ela, dizendo que graças a ela, ele conseguiu a Presa da Loucura Fumegante. E Luz dizendo se não foi ele que tinha dito para eles não mostrarem seus status para as outras pessoas. Rindo ela diz que de alguma forma isso está deixando ela feliz também, e pergunta ao prota se ele vai usar suas habilidades imediatamente. O prota diz que não, que primeiro ele vai atualizar seu voto de armadura pesada, assim ele irá ver como fica. Então estamos na guilda, que Luz comenta que o nível deles aumentaram bastante, e Elma diz que eles agora provavelmente vão ter que atualizar seus equipamentos. Luz sugere que eles usem os itens dropados da masmorra, e Elma diz para ela não pode simplesmente mirar para que sua arma preferida caia e pensando melhor. O prota que depois de pensar direito começa a dizer sua ideia. Alguém abre a porta da guilda que deixa o prota surpreso ao ver que seu pai é sua imamariz na guilda. Então o líder ao ver o Lorde Isas o pergunta o porquê a visita repentina à humilde guilda dele. O Lorde só diz que tem um assunto importante para discutir, e manda ele limpe a sala. Ao escuta o Lorde, o líder da guilda pergunta o porquê não conversam lá dentro, né? Então o Lorde pergunta se ele não o ouviu, e o manda novamente limpa a sala. O líder se assustar com o olhar do Lorde, então ele diz para as atendentes para falar para os aventureiros que estamos fechados por. O prota chama Luz, e diz que aquilo parece bem problemático. Luz só concorda, ao ver que esse é o Lorde Isas e
Começa a dizer que ela nunca teve uma boa impressão da família de nobres Edivan, mas graças às atitudes dele, está realmente dando arrepios com sua atitude opressiva. Elma fica para baixo com as falas de Luz. Então Lorde chama o aventureiro que estava ali e manda fica onde está Luz. Assustada, concorda com o Lorde e começa a pedir perdão. Diz que só estava fazendo umas brincadeiras, afinal, ela é um arlequim. Então o Elma pede para ela se acalma e começa a dizer que provavelmente com quem o Lorde tem negócios é mais provável seja com ele. Com um clima bem pesado, Elma pergunta ao seu pai o que ele quer resolver com ele. O seu pai pergunta a ele quem ele pensa que é para estar falando desse jeito e manda ele ter tomar cuidado com a língua. Lúcia, assustada, diz para Elma que isso que ele acabou de dizer não foi nada legal. E Maris observa eles e percebe que eles estão muito próximos um do outro. Com isso, ela faz com uma cara bem assustadora, ela pergunta a Lucy o que ela é para o Elma. Sem responder ela, Lucy pergunta se ela por acaso conhece ele. Com isso, Maris fica sem ter resposta. Então, Elma se dirige a Lucy pedindo para ela esperar ele um pouco lá fora, pois isso era problema dele. Mas ela não fica contente com a fala dele e diz que não vai deixar ele enquanto ele está com problemas. Elma fica sem ter respostas com as falas dela. Então o pai do Prota a chama e manda ela sair imediatamente, e que uma mera ignorante como ela usa interferir nos seus assuntos. Então Maris chama o Lorde e diz para ele deixar a garota, e que ela pode ser próxima de Elma, e que além disso, ela pode ter tido algum tipo de conexão com o ocorrido. O Lorde em si pensa um pouco, então concorda com ela, e diz que eles tinham uma promessa de deixar ela lidar com esse sujeito de qualquer maneira. Então, de repente, o líder da guilda chama o Conde. Gente, essa maneira de chamar, trocar toda hora, só pra travar a língua dos outros. Vamos chamar de uma coisa só, viu? De Lorde, já pra não me bugar. Voltando ao assunto, o líder da guilda fala que talvez ele tenha vindo recrutar Elma como seu soldado particular, e que depois de ter escutado sobre ele, irá perceber como ele pode ser um aventureiro promissor. E fala que as notícias chegam rápido, e que este aventureiro é Cortes e Corajoso, e é um nome que certamente ficará na história da guilda dessa cidade. O Lorde chama o líder e diz para ele parar de fingir, e El pergunta se ele já sabe. O líder fica sem entender o que ele quis dizer, então o Lorde fala que o homem que está diante dele faz parte da família Edivan. O líder se surpreende e pergunta o que ele quer dizer com isso. Então o Lorde diz que provavelmente há alguém dentro da guilda conspirando e ajudando ele, e manda pegar todos os envolvidos e levar embora. O líder ia pedir para ele esperar, que isso ele não poderia fazer. Então o Lorde dá o mesmo olhar mesmo do de antes, e com isso acaba fazendo o líder mudar de ideia, dizendo que ele irá fazer isso agora. Então Lucy pergunta se ao Prota se isso significa que o Conde Isas é o seu pai. Elma literalmente confirma, admitindo que ele não queria dizer isso, mas o Conde é o seu pai. Bom, então o Lorde pergunta a Elma se ele lembra do que ele tinha dito antes para ir, e diz que se ele usasse o nome da família, ele iria cortar sua cabeça. Após ouvir o que o Conde / pai dele disse, Elma fala que ele estava se perguntando para que o Lorde tinha feito tudo isso, mas acabou ficando decepcionado ao descobrir que era sobre o assunto que tinha tirado ele da família Zedman. Então Elma diz que ele não fez tal coisa,
pois ele não saía andando falando para as pessoas que ele se chamar Elma Edivan. Luz concorda com ele, e pergunta ao Lorde por que ele suspeita que Elma esteja fazendo isso. O Lorde, com um olhar sério para eles, puxa o Elma pela gola da sua armadura. Com isso, Maris chama seu pai, e diz que eles estão ali só para investigar. Então ele não precisa ter pressa. O Lorde fica sem entender o que ela quis dizer com isso. Então Maris diz que tem algo para perguntar ao Elma. Com isso ela pergunta afirmando que ele deve estar por volta do nível 40. Então ela diz que isso é um bom momento, certo? Com isso ela diz que acabou de finalizar a sua difusão de vida, e assim ela diz que alcança o nível 45. Então ela pergunta, por que não verificar suas forças com um treinamento ao vivo? Com isso, o Lorde diz que até parece que alguém se importasse com o resultado entre um cavaleiro pesado e uma santa da espada. O Elma diz que vai aceitar batalha simulada de Maris. O Lorde observar com um olhar sério. Então Elma diz que tem uma condição, e diz que se reconhecerem a sua força, e para eles não se intrometeram mais na sua vida depois disto. Após o Lorde ouvir a condição dele, o chama de bastardo. Então Maris diz pro Elma que ela está feliz com sua condição, e que assim que tem que ser. Com isso os dois estão preparados para duelar contra o outro. Então o Lorde diz que acha que Maris já sabe disso, mas não, e para mata o Elma. Luz também diz para Elma que acha que ele está sendo imprudente. O protagonista pergunta para Maris se eles não praticavam desde que eram crianças. Maris diz honestamente concorda com a pergunta do prota. Então Elma fala que nunca pensou que ela o odiaria tanto. Com isso ela fica sorrindo para ele com uma cara bem maléfica. Então ela rapidamente o ataca, mas ele bloqueia o ataque. Luz diz que foi tão rápido o ataque. Elma logo a ataca, fazendo ela recua parando em cima da bancada das atendentes. Então ela começa a dizer que está aliviada por poder se divertir um pouco com ele. Elma olha para ela sem entender. Então ela diz que essa vai ser a última vez que eles irão brincar um com o outro. Ela e ele, o homem que ela tanto admira. Os dois ficam se olhando por um momento, então de repente ela saltar em direção à Elma, e ela diz que vai se conter um pouco, é só irá usar o braço esquerdo para começar. Elma já prepara seu escudo. Com isso ela desfere seu primeiro ataque, e assim ela continua desferindo vários ataques, e com isso ao desfere o último acaba causando dano ao prota, tirando 40% da sua vida. Com isso, o Lorde chama Elma de maldito, e que ele está sendo tão teimoso sem motivo, e que a Maris não está apenas brincando com ele. Então vimos Maris olhando para ele. Com isso Elma fica só em pé, e logo diz que já foi 40% da sua vida. Então Elma se vira, e se prepara para atacar Maris, quando irá sair dizendo que ele é um idiota e iria dizer que eles acham que os movimentos iria funcionar, e quando ela tenta se mexer, e ela fica surpresa ao ver que não consegue se mexer. Com isso, Elma dá um golpe vital na Maris, que a manda para longe. Damn! Crack this up! Ao ver Maris no chão, Luz comemora dizendo que o golpe direto de Elma funcionou. O pai de Maris fica bem nervoso e diz que a diferença entre um santo da espada e um cavaleiro pesado é como o céu e a terra, e diz que ela foi bem descuidada. Proto fica olhando para ela seriamente e diz que isso deve ter funcionado um pouco, pelo menos um pouco, né? Que o poder de um cavaleiro pesado é pequeno, e diz que mais alguns truques como esses funcionam apenas uma vez, e graças ao aumento de velocidade do título, finalmente ele conseguiu acertar ela. De repente, Maris olha bem sério pro Prota e começa a se preparar para o próximo ataque. Elma tira o pé da sua sombra e começa a bloquear os ataques várias e várias vezes. De repente ele continua seriamente olhando, né? Normalmente. E ela, Maris, só se afasta e diz que deve ser ótimo para ele, já que ele ainda está de pé. E que ela já estava preocupada que o tempo deles acabasse muito rápido. E diz que vai mostrar a ele como recompensa por ele ter sido capaz de acertar ela. Então ela começa a usar a habilidade dela
Varragem Barragem. Que merda de nome estranho do caramba, mano. Beleza, né? Vamos continuar. A habilidade de um Santos da Espada. Então ela some de repente dos olhos dele. Lúcio se pressiona, dizendo que ela desapareceu. De repente ela aparece bem rápido na frente do Prota. Ele consegue bloquear o primeiro ataque. Então ela continua atacando várias e várias vezes. Parecendo que tá dançando, mano. O Lorde de boa, né? Só sério, parecendo que já sabia o que ia acontecer. E Lúcia fica bem preocupada. O Prota diz que de alguma forma ele tá conseguindo sobreviver a isso. E enquanto sua irmã tá com um sorriso macabro do caramba. E de repente ela diz que vai mais alguns pra ele. E esse último conseguiu ferir ele até se cair. E sangue, mano. Que Proto, logo Lucy, preocupado, grita o nome dele. Após ficar uma pressão bem grande, Lucy, bem preocupada, diz que essa batalha parece ser só de um lado. Enquanto a irmã do Proto fica com aquele sorriso macabro do caramba, se afasta alguns metros dele. Enquanto isso, o Proto fica bem com sua aparência defensiva, mas com um pouco de sangue saindo da sua boca. E Maris, olhando isso, diz pra ele que ele achava que só ia ficar apenas na defensiva e que ele talvez não poderia tomar dano com isso. Mas, de repente, vimos o Prota desabando e Maris chegando um pouco mais perto dele e ele só bota sua lança pra apoiar. E ela diz que parece que ele não está aguentando muito e diz que ela deveria terminar com isso agora. Enquanto isso, o Lorde fica lá susto, tipo, resultado feito, acabou. E Lúcio grita dizendo que Elma já está no seu limite e pede pra Maris parar com isso. Enquanto isso, mesmo saindo sangue, Proto chama Maris e diz que havia mais 3 objetivos nessa luta para ele. Maris, sem entender, ele começa a dizer que primeiro, ele queria ver as habilidades dela com seus próprios olhos. Segundo, ele queria ter uma abertura, que ela vê uma abertura dela, pronto. E por último, ele queria deixar sua vida abaixo de 40%. Maris não entendeu o que ele quis dizer e disse que não havia achado que uma porcaria de blefe vai assustar ela. Então ela ergue sua espada e fala que a espada mágica de Mizuga é seu nível de habilidade. Ela acabou de finalizar a sua difusão de vida em alcance de nível 45. Ao lembrar dessas falas, o Prota fala que é esse o nível atual dela e que tudo está de acordo com os cálculos dele. Maris começa a ficar bem mais séria. Então o Prota fala que com isso ele finalmente pode gastar seus pontos de habilidades na brisa da loucura fumegante, mano. Que Lucy tinha ajudado ele a obter na hora. Então ele começa a gastar seus pontos. Lucy começa a dizer que ela não pode deixar que logo quando ele está com problemas, ele se lembra desse coisa e fica dizendo que ela se inspirou com ficar calmo enquanto lutava. E ele fala que tem certeza que ela estava com medo de falar contra o Conde naquele momento. E Lucy só fica lá toda ouvindo a ele, preocupada. E ele fala, e vemos que com a presa fumegante da loucura chegando em 5/70, ele ganharia a habilidade especial Dragão Selvagem Semi-Morto. E ele diz que por isso que ele vai vencê-lo. Enquanto isso, um clima bem de boa, só entre os dois se olhando. Mari diz que é um absurdo e que o Dragão Selvagem Semi-Morto só ativará quando um usuário estiver abaixo de 20%. Mas um simples erro, enquanto tentar ativá-la, pode resultar em morte antes mesmo de preencher os requisitos do usuário. Com isso, vemos que os Cavaleiros Pesados têm uma habilidade para essa desvantagem fatal. Mas então o Prota ativa e começa a brilhar o seu escudo de vida, recuperando sua vida enquanto está ativando. Com o seu escudo de vida ativado, consumindo 20% de seu HP,
ao máximo. Seu corpo inteiro é coberto por um escudo, e a durabilidade é igual ao preço de HP ao qual ele consumiu. Então o Lorde fala que finalmente o Elmo está usando o escudo de vida, mas parece que ele está ficando desesperado. Então o Prota fala que ele vai terminar isso de uma vez por todas. Então, já com os punhos cerrados e com o olhar bem parecendo que bem feroz, Maris começa a ficar preocupada. E de repente vê um dragão quase morto bem atrás do Prota. Uma boa presença de um dragão. Então ele fala que ele irá mostrar a ela o verdadeiro poder da classe dos Cavaleiros Pesados. Então Maris diz que parece que ele ativou algum tipo de habilidade, mas ela não acha que isso ajudará ele. Então Prota pula e vai com tudo na direção dela. Os dois se chocam entre espadas. Maris diz que é impossível, que a velocidade e esse poder deles estão quase no mesmo nível de um santo da espada. Então Prota fala que com os efeitos de dragão selvagem quase morto e a reviravolta inesperada em uso, seu ataque e agilidade foram aumentados em 115%. Com isso, ele anulou suas desvantagens em termos de status. Então começou a série de embates de espadas se chocando uma com a outra. De repente, Maris começa a rir e diz que ele é mesmo interessante e é para ele manter sempre ela entretida. E pergunta a ele se ele conhece o conto da Anja com asas de cera. Prota fica bem só vendo. Então ela começa a falar que a história de uma anja nascida sem asas, que foi abandonada da terra. Dada na terra. Ela continuou sonhando com sua terra natal, então ela fez asas de cera e voou em direção ao céu. Mas a cera derreteu devido ao calor do sol, o que causou sua queda e a sua morte. E Maris diz que ela morreu sem mais nem menos. E essa é a parte favorita da história dela. E ela diz que ela ama essa história. E que ela ama ver pessoas lutando além das suas capacidades e apesar de todos os seus esforços acabarem derrotados no final. Se essa pessoa for ele, a quem sempre admirou, então é ainda melhor. O próximo fica sério com isso. Então continua os embates. Então o Prota pede desculpa, mas isso não vai acontecer. Enquanto só Maris fica sorrindo. Maris diz que aquela habilidade de aparar, da qual tanto ele se orgulha, é só uma versão mais fraca da dela. Então ela começa a usar essa habilidade corrente de água, que vai deixando cada vez melhor o ataque, mano, que briga mansa. E quando ele ia atacar, ele acabou atrasando seu ataque. Maris percebe e diz que ele, ao ver que ele atrasa o golpe, ela fica bem nervosa e desvia, né? Mesmo ele atrasando. Então ela pergunta pra ele o motivo dele estar continuando a defensiva. E o Prota diz que ela não foi capaz de encurralar ele, mesmo com os status deles possuindo uma diferença tão grande. E foi isso que aconteceu. Então Maris diz que, então nesse caso, ela lhe pergunta o que acha disso, usando a sua habilidade de tempestade de Varraja. Mano, que trem do cara. Então continua os embates, o Prota está defendendo. Então Maris só grita. E Prota só chama ela e diz que há uma grande abertura na habilidade dela, em tempestade de Varraja. Então ele literalmente vai atacar e bloqueia, tirando até a espada da mão dela e caindo a espada bem na frente do Lorde. Então ele diz que a tempestade de Varraja é uma habilidade que aumenta sua força corporal por um único instante. Quantos golpes consecutivos ela é capaz de lançar depende do seu próprio talento e competência.
e que ela deveria ter parado há 3 golpes atrás. Então o Maris, com raiva, grita e não dá um soco na cara do Prota. E Elma só se prepara com o escudo, dizendo que mesmo perdendo, a arma dela continua tentando vencer. A menos sua tenacidade é impressionante para ele. Ela dá um soco no escudo, mas a gente já sabe, né? Após entrar em contato com o escudo, ele sai voando. O Prota só usou seu escudo esmagador, que ela lançou literalmente pra parede. E o Prota fica lá, uma aura foda pra caramba. E fica lá, só diante, olhando ela caída no chão, dissipando sua aura. Ao dissipar, pronto. Adiante, o Lorde de frente e ele só olhando. E Lucy pergunta se Elma ganhou. E corre diretamente pulando suas pernas, dizendo que ele ganhou. Mano, que bichinha fofa do caramba, mano. E o Prota diz que, perguntando ela o que houve, né? E ela diz que ela tá tão feliz, que ela está realmente feliz, que ela queria acreditar nele, só que tudo ia ficar bem mais. A Maris era tão assustadora que estava tão perto de matar ele que ela ficou realmente preocupada. Então Prota só passa a mão na cabeça dela e diz que foi tudo graças a ela. E Lucy só perto de chorar com uma cara bem fofa, mano. Bom, aí pronto, continuando a cena, contando o estado de Maris, né? Então Prota só disse que ela só tá inconsciente. Então Lorde começa a dizer que não pode ser, né? Não pode ser. Que Maris, que está dizendo que Maris, uma santa da espada, foi derrotada por um cavaleiro pesado. E fica só ele olhando pra Maris no chão. Mas, gente, vocês já perceberam que o nome de Maris é Marisu? Que nome estranho do caramba, gente. Pelo amor de Deus. Então tá. Então Prota vira e chama o Conde, né? Perguntando se ele finalmente reconheceu a força dele. Ajoelhado diante de Maris no chão. Fica só o Prota e Lucy olhando pra ele. O Conde olhando pra ver Maris, né? O Conde só vira os olhos meio com uma cara de raiva com Elma. E Elma só fica olhando pra cara dele, né? Então o Conde só diz que reconhece e essa guilda está limpa. E que Elma, ele pode ver que possui as habilidades que derrotaram um Lorde dos Sonhos. Então ele pega a espada de Maris e carrega Maris. E começa a sair da guilda. Olhando pro seu pai, o Prota só fica tipo de boa, mas depois ele começa a lembrar de como ele morava na família de Van ainda. Que o pai dele disse que, como um nobre, ele não deve se misturar com os plebeus e nem mostrar a eles alguma emoção para manter a sua dignidade. Isso quando ele era criança, viu? Pô, gente, perdoe pela voz, mas minha garganta tá meio ruim. Aí eu tenho que fazer com esforço, né? Que isso também era para proteger o povo dele e a sua terra. E, como vocês sabem, ele era uma criança. Então, beleza. O Prota diz que mesmo agora, não é como se ele aceitasse ou respeitasse. E que o Lorde é um homem sem emoção, teimoso, tirânico e egoísta. Mas aquelas palavras marcaram ele, e aquele que viveu como Elma Edvan, deixado para proteger o território com o próximo conde, sem dúvidas era ele. Então, ao chamar seu pai, o Prota agradece, dizendo agradecendo pra ele por tanto tempo que o cara criou ele, né? O Conde, sem nada, sem responder, só continua andando, né? Deixando Elma lá com a cabeça baixa. Então, de repente, o Lucy grita, chamando o Conde, pedindo pra ele esperar um momento. E novamente ela pede pra ele se desculpar com Elma. O Conde continua só andando.
Enquanto isso, ela continua gritando, dizendo que ele gritou com Elma e ameaçou, e agora que ele descobriu que estava errado, pergunta se ele só vai embora sem dizer nada. Prota só diz que está tudo bem, né? No modo Prota. Então Lucy disse pra Elma que ele é o pai dele, não é? E que pergunta se vai resolver esse mal entendido. Não é solitário demais deixar as coisas do jeito que... Então, quando o Lorde estava abrindo a maçaneta da guilda, ele chama a Lucy de uma forma bem não normal, né? Aí pronto. Ele disse pra ela que está deixando Elma aos cuidados dela. Quando os dois escutam isso, Elma fica bem surpreso com isso, as falas do Lorde, né? Então o Lorde sai da guilda. Após o encontro do Elma e Lucy com o Conde Isas Emares na guilda de aventureiros, eles decidiram deixar a pousada bem descansados. No dia seguinte decidiram sair da capital de Landau na carroça. Elma pergunta a Lucy se ela está bem com eles saírem da capital, já que sua cidade natal. Lucy responde contente, dizendo que está bem sim, já que o querido pai dele confiou nela para cuidar dele. Elma, em seus pensamentos, se pergunta o que ela quis dizer com a frase querido pai. Então Lucy, triste, comenta que apesar de tudo, no final o conde não se desculpou com ele. Elma diz que não é como se o conde estivesse em posição de poder distribuir desculpas assim, mas pelo menos ele demonstrou alguma preocupação do seu jeito. Lucy diz que pelo menos que ele esteja bem com isso e que além de tudo ela está bastante surpresa de que o conde tenha deixado ele em seus cuidados. Elma diz que acha que isso significa que o conde a reconheceu como uma pessoa certa para ele, fica sobre seus cuidados. Lucy fica meio tímida com as falas de Elma, então a carroça para chegando no destino deles. Elma e Lucy descem na carroça e Elma diz que eles chegaram na cidade dos aventureiros de Lacorina e diz que ouviu histórias sobre a cidade, mas está surpreso ao ver que a cidade é bem grande e comenta que ela não é uma cidade comum, já que ele nunca viu em nenhum lugar as estradas que ela obtém e que masmorras de nível alto aparecem com frequência nesta cidade. Com isso, muitos aventureiros vêm de vários lugares com esperança de conseguir fama e reconhecimento, conseguindo o título de aventureiro da Terra Sagrada. Lucy então pergunta se sua cidade natal continua ganhando desta cidade. Elma só diz que acha que sim. Em seus pensamentos ele comenta que acha estranho o patriotismo de Lucy. Com isso ele diz que finalmente eles chegaram num nível que eles não podem mais ser chamados de novatos, e então ele gostaria de mirar um pouco mais alto e que, como ele pensava, diz que eles precisam primeiro melhorar as suas armas. Com nos mostra seus equipamentos, que são a espada inferior de soldado, o escudo da loucura e sua armadura de ferro. Lucy então pergunta se eles irão às masmorras depois deles irem para a guilda de aventureiros da cidade. Elma fala que esse é o plano deles, então Lucy diz que também vai distribuir seus pontos de habilidade para não ficar tão para trás. Então ela olha para os status. Com isso ela olha mais um pouco para seus status, pensando bastante, até que de repente ela diz que não consegue entender e que irá deixar isso com o Elma. Assim ele pergunta se ele já não tinha falado para ela não mostra sua árvore de habilidades para os outros tão facilmente. Lucy diz que está tudo bem se fosse ele assim, mostrando seus status. Vimos que seu ataque de 28 mais 3, sua defesa e 22, magia 30 e sua velocidade é de 52. Então Elma diz que para o Arlequim a construção de classe pode seguir o caminho da versatilidade, magia, velocidade ou dano crítico, e que se ela tivesse almejando uma construção focada em versatilidade ou magia, é melhor ela não mexer na sua grande fortuna até ela ter pontos sobrando para distribuir. Então Lucy diz que vai querer a construção mais forte e que ela está almejando o topo também. Com isso Prota, pois ela deve escolher o dano crítico, colocando assim 15 pontos na sua grande fortuna. Lucy logo diz que entendeu seus conselhos, então o Prota em seu pensamento comenta que ela nem hesitou em colocar seus pontos onde ele tinha citado. Então mais tarde, com isso Lucy fica feliz ao ver que sua grande fortuna alcançou o nível 20.
E assim a sua habilidade aceno de gatinho evolui para anjo de alegria e então ela diz que está se sentindo de repente motivada. E que ela irá trabalhar duro para ser a melhor Arlequina de dano crítico. Contente ao ver Lucy contente, Elma diz que eles precisam de um livro de habilidades crucial e diz que eles precisam conseguir o assassino de Shinigami e que eles tenham que se preparar para conseguir mais dinheiro, já que considerando que a presa da loucura fumegante foi por volta de 50 milhões e capaz que este livro de habilidade ser 100 milhões. Com isso dito, Lucy se surpreende e diz que ela poderia ir por outro tipo de construção de classe. Com isso Elma diz que como eles já devem estar a alguns passos de conseguir obter o livro, fala que quando chegar a hora eles devem ser capazes de reunir algumas centenas de milhões. Depois que eles foram à guilda de aventureiros de Licorina reunir algumas informações, decidiram ir visitar uma masmorra na área da floresta perto da cidade. Então Elma diz que se eles vão usar a habilidade Sorte Grande de Lucy para reunir equipamentos, ele não conseguir imaginar um lugar melhor que esse. De frente à entrada da masmorra, ele diz que os objetivos deles são os drops de ferro negro. Após entrarem na masmorra com uma aparência de um túnel de minério, Lucy diz que novamente eles estão abaixo do nível requerido. Elma diz que níveis recomendados são nada mais que um parâmetro de referência e diz para ela não se preocupa, já que os monstros que eles estão procurando são chamados de risonho, tem um nível menor do que o recomendado, e os ferros negros que eles dropam é famoso entre os aventureiros intermediários por ser fácil de manusear e dropam com relativa frequência e seu valor alto no comércio, sendo assim um item essencial para eles. Lucy diz que Elma é bem informado e que ela sempre pensou nisso e que não importa que seja sobre classes ou masmorras, Elma sempre saber do assunto. Com isso Elma diz que durante a sua infância vivendo na casa dos Edivan, basicamente eles enfiaram tudo isso no seu cérebro. Lucy, desesperada, pergunta se sério e pedir desculpas e que provavelmente não é algo que ele queira se lembrar. Elma diz para ela não se preocupar com isso e que afinal das contas foi graças a ela que ele conseguiu se desconecta deles pacificamente. Então no seu inconsciente o prota diz que não pode dizer para ela que em parte disso e devido a ele ainda ter as memórias da sua vida passada e que não é só uma história absurda, já que nem mesmo ele conseguiu entender direito o que aconteceu. Com isso Lucy diz que a família dele eram sem dúvida bem nervosinhos e começa a pensar que se ele tem tanto conhecimento assim ele poderia só viver uma vida tranquila como um funcionário da guilda fornecendo orientação para os aventureiros. Com isso dito, ela pensar que se ele fizer isso não vai mais precisar dela. Então desesperada ela diz a Elma para eles continuarem se aventurando mais um pouco e que ela vai dar o seu melhor. Com isso Elma pedir para ela relaxar e que a vida de um aventureiro é bem mais divertida para ele. Lucy fica aliviada com isso, então Elma diz para deixar isso de lado, já que o alvo deles apareceu o monstro risonho de level 45 HP 60 MP 45. Quando Lucy ver que o level da rocha é 45, ela diz para Elma que a rocha com o rosto tem o mesmo nível da garota sucessora chamada Maris. Então Elma pergunta a Lucy se ela sabe que se ela chamar Maris assim ela vai ficar furiosa com ela. Com isso Elma diz que realmente a rocha tem o mesmo nível da Maris, mas contudo monstros e humanos são bem diferentes. E os risonhos especificamente são incapazes de fazer qualquer coisa além de movimentos simples. Compará-los com uma santa da espada e como comparar o céu com a terra. Então Elma correr dizendo que vai pará-lo com o escudo antes dele acelerar até a posição deles. Então com Elma indo em direção à rocha ela começa a agir até que ela vai com tudo na direção dele. Elma e claro já se prepara em receber o impacto da rocha que faz ele se afastar um pouco dela, mas ele logo conseguir para imediatamente vai com tudo na direção da rocha e chegando perto dela ele usa sua habilidade Pisada Sombria impedindo de se afastar dele. Então ele fala que desde que eles mantenham distância as habilidades Acelerar e Golpe Corporal da rocha não irão acertar neles. Com isso o prota usar sua habilidade Desarmar, que com isso o dano que a rocha pode causar é quase nulo. Lucy diz que Ira cuida da retaguarda e pergunta se só precisar minerar o HP dele. Com isso a rocha começa a agir e salta na direção de Elma, que logo
Se protege com seu escudo, então Lucy ataca a rocha várias vezes até que ela começou a racha e se despedaça no chão. Com isso Elma obteve 689 pontos de experiência, subindo do level 41 para o level 43, e ele diz que essa foi fácil e que Lucy fez um bom trabalho, e se eles continuarem assim limpar a masmorra será só uma questão de tempo. Após conseguirem derrota o monstro chamado Risonho, Lucy no momento está vasculhando o que ele deixou para trás. Diz que achou uns cristais mágicos de terra e que felizmente ela achou um item de drop, uma faca de ferro negro que, além de ser feita de ferro negro, ela e geralmente considerada um padrão com qual todos os equipamentos são comparados. O nível recomendado para usá-la e o 45 usando ela fornece mais 3 de ataque ao seu usuário, e o seu valor no mercado é aproximadamente uns 4,3 milhões de ouro. Elma pensa que imaginava que utilizando a grande fortuna de Lucy iriam acabar achando algum drop logo, mas não esperava que conseguiriam uma faca tão depressa. Quando Lucy ver que a faca vale 4 milhões, diz que terá que tomar bastante cuidado. Elma diz que eles pegaram equipamento de Lucy bem ligeiro ao continuarem andando na masmorra. Lucy pergunta a Elma se depois disso eles vão apenas farmar XP e juntar drop caçando os risonhos. Elma responde que, levando em consideração ao HP deles, suas poções em consideração, eles vão começar caçando apenas 10 risonhos. Lucy se surpreende ao ouvir que eles irão começar caçando 10 risonhos e diz que eles venceram o último sem tomar nenhum dano, mas pergunta se Elma vai ficar bem, já que parece que ele está tendo uma certa dificuldade. Com isso Elma logo diz para ela que isso não era nada comparado com sua luta contra o embrião e sua irmã, e fala que ele que farmar até que consiga pelo menos 2 espadas decorativas brilhantes de Hana em dinheiro, e que nem mesmo a grande fortuna garante 100% de taxa de drop. Lucy logo diz que se assim pergunta se tem alguma razão para eles farmarem esse dinheiro todo. Elma então responde dizendo que se eles quiserem ficar mais fortes vão ter que precisar de dinheiro mesmo assim. Lucy pergunta se ele tem certeza que não está confundindo aqui o fim com os meios. Elma diz que de qualquer forma os risonhos não são grande coisa para ele, e quando ia dizer o que lhe preocupava, eles escutam um barulho se aproximando. Ao ver um grupo de risonhos, Lucy comenta que há muito deles. Elma fala que geralmente eles não andam em grupo. Lucy pergunta se isso não seria uma má notícia e que talvez eles devessem se retirar por hora. Elma fala que não vai adiantar, já que os risonhos têm a habilidade de acelerar e que o melhor agora seria encarar eles de frente, e que além do mais ele já estava começando a se coçar por algo assim, e agora eles podem farmar XP e conseguir drops muito mais rápidos. E diz a Lucy que a prioridade deles agora é diminuir o número de risonhos como um ataque rápido. Lucy só concorda com ele. Então Elma pensar que existe um motivo dos risonhos estarem em grupo e que o surgimento de um tristonho foi sem dúvida causado pela fortuna de Lucy. Então ele percebe uma rocha diferente às outras, e quando olha seus status ver que o nome dela é Tristonho, seu level e 45, seu HP 60 MP 45. Com isso Elma diz que, como ele já pensava, uma espécie rara chamada Tristonho, e comenta que a sorte pode afetar habilidades e a chance de aparecimento de monstros. E Elma diz a Lucy que isso tudo, e graças a ela Lucy, surpresa, pergunta se o aparecimento do rebanho de rochas, e por causa dela Elma todo embolado diz para ela que não é na forma que ela está pensando. Enquanto isso as rochas já estavam girando, então o prota diz que vai distraí-los e fala para Lucy pegar a pedra com cara triste que o líder deles. Lucy então diz que vai tentar dar melhor, então um dos risonhos vai para a direção de Elma, ele logo se afasta e usa sua habilidade a parar na rocha, então a rocha tristonha esta se preparando para algo. Então o prota fala para Lucy pula, e ele se agachar recebendo o ataque e arremessando a rocha para cima usando o escudo esmagador, onde Lucy pula em direção à rocha usando o impulso de dados, que assim consegue tirar o número 6 dando um dano crítico assim, despedaçando a rocha. Enquanto Elma se protege dos pedaços da rocha caindo, os outros 2 risonhos se preparam para ataque ele. Lucy grita alertando Elma do que está acontecendo, então as 2 rochas vão em direção ao prota em 2 sentidos diferentes. Com isso Elma fala que vai mostrar a eles o que irá acontecer agora que a rocha tristonha já foi de base, então ele usará para na sua lança e usa seu escudo como uma rampa, fazendo assim as 2 rochas colidirem entre si, que agora que eles não têm ninguém para dar ordens, eles não são nada mais que bolinhas de gudes. Então Lucy derrota um com seu ataque e Elma derrota o outro usando seu golpe vital. Quando ele olha para trás e percebe que sobrou uma rocha, a rocha risonha ao ver seus
companheiros serem derrotados pensar em fugir imediatamente, mas Elma usa sua pisada sombria e diz que ele não vai fugir mesmo, então Lúcio perfura assim o derrotando e o agradecendo pelo ferro negro. Após derrotarem a rocha eles ganharam mais 613 pontos de experiência. Elma então fala que tinha guardado energia caso precisasse usar o dragão quase morto. Lucy diz que Elma é bem confiante e que ela tem que se esforçar mais para poder o acompanhar. Então eles checam o que as rochas risonhas deixaram para trás, que são 3 drops, o martelo de ferro negro que o nível recomendado a ele 45, ele alimenta mais 16 de ataque do usuário e custa 4,6 milhões de ouro, o lingote de ferro negro que vale 4 milhões de ouro e a espada de ferro negro seu nível recomendado também e 45, ele dá mais 3 pontos de ataque para o usuário e vale 4,5 milhões no mercado. Elma então diz que agora que eles têm as armas concluíram o mínimo necessário. Lucy, contente, diz que agora eles estão combinando com isso. Elma fala que o ferro negro não é só forte como também é fácil de achar e o que está faltando agora são os drops da rocha tristonha. Ao acharem a pedra que a rocha deixou, Lucy pergunta a Elma o que isso e comenta que parece uma pedra mágica. Elma então diz que uma runa e ela é bem diferente de uma pedra mágica e fala que runas podem ser colocadas em armas para aumentar seu desempenho e geralmente uma arma só pode ter uma runa incrustada e necessário um ferreiro para realizar esse processo corretamente. Ao olhar seus status, Elma ver que uma runa da destruição, uma runa que aumenta o poder de ataque em 30% de uma arma equipada e seu valor no mercado custa 20 milhões de ouro. Elma fica feliz como o valor da pedra e Lucy fica surpresa ao ver que uma bolinha de good custa 20 milhões, então Elma comenta que ela causa um aumento de 30% do ataque deles e que ele nunca imaginaria que eles fossem se deparar com uma runa no nível atual deles. Lucy só diz que o medo dela é que eles acabem perdendo a pedra e logo pede para Elma guardar a pedra na bolsa mágica, então mostra que total que eles têm são de 41,5 milhões de ouro. Elma logo pergunta a Lucy o que há de errado. Lucy diz que só está surpresa com ela mesmo por não está ficando mais surpresa com isso. Valor ao descerem as escadas, Elma fala que agora só falta mais 6 risonhos e que ele queria terminar logo já que eles conseguiram alguns itens e subiram um pouco de nível. Lucy então pergunta se isso tudo e graças ao tristonho. Elma pensa que difícil dizer que os equipamentos de ferro negro são adequados já que são o mínimo para o nível que eles estão e também eles precisam juntar dinheiro para caso eles topem com o livro de habilidade do assassino de Shinigami. Então bem no fundo da masmorra nossa mostra um grande golem. Lucy então está cantarolando enquanto eles andam pela masmorra, então Elma fala para Lucy para então de repente ocorre um barulho que assim Lucy pergunta a ele o que barulho era esse, pergunta se podia ser um risonho gigante. Elma fala que não existe uma coisa dessas, então ele pensa que mesmo assim também não acha que seja um Lorde errante, então ele lembra que não faz muito tempo desde que essa masmorra apareceu, então ainda não existe recompensa pelo Lorde dos Sonhos daqui, que logo também não deve ter tido nenhum motivo para aventureiros desesperados por dinheiro provocarem um incidente de Lorde errante, que além disso o chefe daqui não deveria ser capaz de fazer um barulho desses. Então de repente ele se pergunta se poderia ser um golem de Mithril, então novamente o golem faz o barulho que Elma diz que não tem erro já que ele conseguiu ouvir o som dos passos dele. Lucy pergunta se o golem, Elma diz que sim e que eles têm muita sorte, fala que um golem de Mithril e um monstro super raro dessa masmorra do abismo da centopeia e que ele é incomparavelmente mais raro que a rocha tristonha e que se eles conseguirem derrotá-lo ele pode dropar Mithril, que é um material utilizado para criar armas poderosas. Mas Elma logo diz que ele é muito forte, algo incomparável a tudo que eles já enfrentaram, e começa a falar que um ataque do golem seria pesado demais até mesmo para ele, que possui uma construção de classe focada para a defesa e que em Magic World não é incomum que jogadores atraídos pela baixa frequência com que ele aparece e os itens raros que dropa sejam aniquilados ao desfiar um monstro desse tipo. Contudo, no mundo que ele está, se você morrer, morreu, e diz que um alto risco para uma alta recompensa. Então ele começa a pensar que analisando as chances deles de fugir talvez seja a melhor escolha mesmo que eles precisam para de caçar, pois de o golem os encontre enquanto estiverem lutando com outros monstros será o fim da linha, e que se ele tivesse que dizer essa coisa
Mais esperta no momento seria recuar, só que ele realmente que mesmo obter aquele mitril e que mitril é um metal que geralmente é representado como o mais forte em mundos de fantasia, e com certeza isso se aplica aqui também, e que um equipamento feito de mitril e exatamente mais forte do que um de ferro negro. Lucy chama Elma e diz que se isso está preocupando tanto ele assim, ela acha que eles devem ir, e que mesmo que ela seja uma covarde ainda e uma aventureira, e chama ele para pegar os mitril. Elma pergunta se não tem problema, então ela diz que quando se trata dele, quanto mais ele se preocupa, mais ele que ir, e que além disso é provável que o Golem tenha aparecido por causa da sua grande fortuna. Elma diz que acha que ela está certa e que monstros normalmente aparecem conforme o nível dos aventureiros, mas o Golem de mitril não é um monstro que aparece em circunstâncias normais, e que o que quer que aconteça, contanto que ele esteja bem com isso, eles podem brandir suas espadas. Então ele fala para Lucy que eles vão caçar esse Golem. Então Elma diz que primeiro eles precisam escolher o terreno adequado para eles lutarem. Lucy pergunta o que ele quis dizer com terreno adequado. Após andarem um pouco mais na masmorra, Elma bate sua espada na parede para atraí-lo. Golem. Então Elma diz que ele está vindo atrás deles. Quando Lucy chegar no terreno, ela pergunta para ele se esse lugar que estão está bom mesmo. Elma diz que sim, e que da mesma forma que eles tiveram que encontrar um terreno adequado para lutar contra Hannah Dourada, a altura da caverna, a largura e o alicerce. Então ele diz que esse lugar é perfeito para eles, e que vai ser bem difícil para o Golem se mover em um espaço estreito, e que o Golem de mitril que apareceu deve estar no nível 55. Tem 78 de ataque e 66 de defesa, e para completar ele possui auto-regeneração. Lucy diz para Elma que quanto mais ela escuta, mais assustador fica. Elma diz que não vale a pena atacá-lo para fazer pouco dano, e que eles vão ter que visar um acerto crítico com o impulso de dados de Lucy. Ela concorda. Então Elma fala que não vai ser fácil achar uma abertura para eles acertar um ataque limpo com o impulso de dados, mas por causa disso eles escolheram esse terreno. Então ele fala que lá vem o Golem. Então aparece o Golem de mitril de nível 55 com 117 de HP e 48 MP. Com isso Elma grita dizendo que eles vão arrancar todo o mitril dele. Com o seu aparecimento, o Golem grita. Elma imediatamente corre em sua direção e diz a Lucy que está contando com ela e que vai distrair o Golem para ela. Lucy concorda. Então Elma corre em direção ao Golem. O Golem se prepara, indo dar um soco. Elma pensa usar sua habilidade a parar, só que o ataque do Golem foi tão rápido que ele foi forçado a se proteger com o escudo, e mesmo assim o Golem o lança para longe, que felizmente Elma só fica de joelhos. Então ele diz que já sabia que seria difícil, mas comparado a como era no Magic World, a intuição e imponência do Golem estão em uma ordem de grandeza totalmente diferente, e comenta que ele gostaria de acertá-lo com desarmar, mas parece que não vai ser tão fácil. Então ele vê Lucy andando nas paredes e comenta que pelo menos ele cumpriu seu objetivo, assim distraindo o Golem, dando chance para Lucy ficar na sua retaguarda. Lucy fica feliz ao ver que deu certo e vai em direção ao Golem, mas quando ia desferir o golpe, o Golem reage quase acertando, fazendo ela cair de bunda no chão. Lucy comenta que isso a assustou. Elma, indo em direção ao Golem, novamente fala que o poder destrutivo do Golem é descomunal, contudo ele ainda não irá conseguir lutar direito, já que está num corredor estreito. O Golem percebe o Prota e tenta atingir. Elma prepara sua espada e usa sua habilidade a parar, fazendo o soco do Golem acerta a parede. Com isso ele diz que se for um golpe de checagem flanqueando deve dar para ele rebater. Então com a mão do Golem preso na parede ele vai para cima com tudo. Então o Golem com sua outra mão tenta pegar, mas o Prota consegue, chega perto e usa sua habilidade escudo esmagador, e essa habilidade nada mais que um embate de dois oponentes que disputam se baseando no ataque e na defesa. Elma então comenta que está perdendo mesmo usando muitos atributos, mas simplesmente diz que pode usar como uma saída de emergência, saindo voando, assim também escapando do soco que o Golem iria lhe dar. Então afastado do Golem, ao ver que suas duas mãos estão agora presas, ele ri ao ver que ele acabou usando as duas mãos. Então Lucy ataca o Golem por trás usando seu impulso de dados, tirando 61 do seu HP. Com isso o Golem consegue tirar seu braço que estava preso na parede e tenta atacar Lucy, só que ela logo se afasta usando sua acrobacia. Com uma pose de fodona, Lucy sorrir na cara do Golem. Com isso Elma grita dizendo que ela fez um bom trabalho e que agora só precisam dar mais um golpe. Já furioso com isso, o Golem vai atacar Lucy.
Mas Elma, já preparado, vai em sua direção e usa a habilidade Pisada Sombria para ele não se mover mais. O Golem mesmo assim usa sua força para se mexer e enfiar sua espada no chão para impedir o Golem. Com isso o Golem não pode se mexer. Então Elma fala que enfim conseguiu, para mais ter a atenção dele sempre focada nele e bem problemático. Com o Golem indo em sua direção, Elma fala que foi da frigideira pro fogo. Então o Golem vem dando um tapa, mais Elma bloqueia e logo em seguida ele puxa a sombra do Golem, o fazendo cair. Com isso Elma fala para Lucy ir com tudo, então Lucy pula usando o impulso de dados, mas infelizmente o número que caiu não foi o desejado, surpreendendo Lucy. Então o Golem reage, fazendo Lucy se afastar alguns metros de distância e pensando que acabou não conseguindo o número certo. Elma pensar que não dá para evitar um erro desses e que agora vem a parte criticar, e que depois que o Golem conseguir se levanta eles não irão conseguir derrubá-lo novamente. Se ele recupera seu HP com sua auto-regeneração não vai ser mais possível derrotá-lo. E que até que Lucy consiga rolar o número 6 novamente com o impulso de dados ele precisará usar tudo que ele tem. Com isso Elma vai para cima do Golem usando o escudo vital, assim atacando o Golem por trás. Mesmo assim o Golem vai o ataca. Então ele, já preparado para isso, usa sua pisada sombria e seu escudo esmagador, que com isso não o fez sair voando para longe. Então, como ele estava usando pisada sombria e foi empurrado, o Golem acabou sendo puxado para baixo novamente. Elma imediatamente fala para Lucy que novamente foi para cima do Golem, mas não conseguiu tirar o número que precisava. Então ela se pergunta como numa situação perigosa como essa ela pode falhar na rolagem de dados 2 vezes seguidas. Elma então a grita lhe dizendo para não desistir, vai para cima do Golem, que quando atacou ele usou a parar para mudar a direção do seu ataque, e mesmo assim ele sentiu a força monstruosa do Golem. Então o Golem vai o ataca novamente. Então ele diz que suas agora estão dormentes por causa do ataque anterior. Com isso ele decide usar seu escudo para se proteger, mais ao entrar em contato do ataque do Golem ele lançado à parede. Vendo isso o Golem até abriu um sorriso, então ele vai novamente para finalizar Elma de uma vez. Elma mesmo diz que não irá conseguir desviar desse ataque, então o Golem começa a racha. Então vimos Lucy usando novamente o impulso de dados, mas desta vez conseguindo o número que necessitava. Ela então fala pro Golem morrer de uma vez. Ao conseguir derrota o Golem eles ganharam 1343 pontos de experiência. Lucy acabou indo do nível 44 pro 47. Elma, que está todo acabado no chão, foi do nível 46 pro 49 e diz pra Lucy que ela se saiu muito bem. Então no mesmo lugar Lucy agradece por Elma ainda está bem e que ela sentiu como se ela fosse chorar depois que ela errou 2 vezes seguidas. Com isso Elma pergunta a ela se ela sabe que tirar o número 6 2 vezes de 4 tentativas já é considerado muita sorte. Opa, e aí gente, eu vim aqui no final do vídeo pra perguntar a vocês o que vocês acharam da história, dessa parte da história, na verdade, que teve com Elma e Lucy enfrentando uns rochas, zonhas, um Golem de Mithril, só procura de recursos para poder melhorar seus equipamentos, já que estão em nível bem mais elevado. E vamos ver assim, perguntar mais uma coisa, o que vocês acharam, mais ou menos um pouco da voz que tá agora, né? Porque a última tava bem bostinha, né? Mas beleza. Então, quem assistiu até o final, eu quero que vocês botem Elma mais Lucy, pra eu saber mesmo que vocês assistiram até o final do vídeo. E se vocês quiserem uma continuação dessa parte, a parte 10, parte 11, parte 12, até sei lá quantas partes que estiver no vídeo, ou do próprio mangá, né? Vamos lá, uma meta de 2000 likes. Porque a primeira vocês bateram como se fosse nada. 2000 também deve ser nada pra vocês, né? Então, até o próximo vídeo.